Sobre a nossa temática aqui de estrutura dos nossos verbos, nós temos aí uma tabelinha da qual vocês vão lembrar aí que nós trabalhamos já no semestre passado. E eu vou completar essa tabelinha aí junto com você, tá? Perceba, diz o seguinte aí, essa imagem do seu livro, tá, aluno? Os verbos apresentam os seguintes elementos mórficos: morfemas, radical, vogal temática, desinência de modo, temporal e desinência número pessoal. Então, ele pede para você preencher a tabela com os elementos mórficos que você já conhece. Por quê? Porque a gente já trabalhou isso, tá? Olha aí, verbo cantarei. Qual é o radical de cantarei? Cante, né? Por que, tia, que é radical? Porque aqui, meu amor, vai possibilitar o surgimento de novas palavras. Qual seria a vogal temática de cantarei? Seria o A. E aí, qual seria o tema? Canta. E nós temos aí já preenchido o modo temporal e a desinência de número pessoal. Olho. Aí no radical seria o quê? O O, o L e o H. Na vogal temática seria aquela rodinha com aquele tracinho no meio, lembra? No tema também, porque não tem o olho masculino nem o olho feminino, tá? Também o Ozinho com o tracinho, como está escrito aí para vocês nos dois, que já está listado. E nutre. Nutre, então N-U-T-R. A vogal temática vai ser o E, né? O tema nutre. E também tudo aí preenchidinho. Então, isso aí só é para você relembrar. Por que você vai precisar relembrar aí de uma forma rápida e objetiva? Tia, isso vai cair na prova? Não, meus amores, não vai cair na prova. É somente para relembrar aquilo que a gente trabalhou, o quê? No semestre passado, nesse pontinho aí do que vocês estão lendo. A questão do verbo, dos seus tempos e modos, 191 e 198, vai mesclar e incluir todas essas classificações de verbos, formas nominais, flexões, tá bom? Que a gente vai trabalhar o quê? Com calma. Vamos lá. Aí vamos lá falar das classificações de verbo na página 193. Amores, aqui nós temos conceitos de 1, 2, 3, 4, 5, de A a E sobre essas classificações dos verbos. Aqui tem como a gente perceber a diferença de um para o outro com a própria imagem do seu livro. Vocês já ouviram falar em verbos regulares? Olha só, primeiro vamos lembrar que verbo é aquele que apresenta uma ação verbal, certo? Uma ação. Então, ó, regulares não apresentam alterações no radical ao serem conjugados. Então, observe que eu tenho aí todos eles em negrito, para que você realmente perceba que não vai haver diferença quando eu realmente for conjugá-lo. Amar, amo, amei, amava, amarei, né? Eu consigo manter aí o AM em todos, assim como na palavra correr. O cor, né, aparece aí em todos e fica em negrito para que você perceba que por mais que eu conjugue, ele não vai mudar essa forma aí, tá? Não vai apresentar essa alteração. Nos regulares, a gente já vai observar uma alteração no radical relacionada, também pode ser nas terminações. Então, ó, o verbo estar, eu estive, que eu esteja. Fazer, eu faço, eu fiz. Medir, eu meço, que eu meça. Então, muda aí conforme a necessidade de conjugação desses verbos. Esses anômalos que estão aqui, para que você conheça, para que você saiba do que se trata, são aqueles que vão sofrer uma alteração profunda, ou seja, vai mudar de verdade, vai mudar mesmo, você vai sentir a diferença quando for conjugado. Então, olha só, ser, eu sou, eu fui, eu era, né?
do ir, do verbo ir, eu vou, eu fui, então muda completamente aí. E por isso que eles estão marcados aí de negrito, para que você tenha aí esse entendimento, tá? Esses defectivos que aparecem aí abaixo do anômalos não vão apresentar aí todos os tempos, tá? Porque a forma verbal não possibilita isso, certo? Então, olha aí. Do reaver, eu vou pular alguns porque eu não tenho aí como conjugar eles assim. Então, nós reavemos, vós reaveis, tá? Assim como na forma do colorir, tu colores, ele colore, que eu colore. Então, não são todos que eu vou ter essa o quê? Essa permissividade de ser conjugado. E os abundantes? Apresentam mais de uma forma. Essa ocorrência vai ser também o quê? Relacionado aí essa possibilidade. Então, ó, de aceitar, aceitado, aceito, eleger, elegido, eleito, encher, enchido, cheio. Então, vai mudando bem, né? Essa ocorrência vai mudando e vai se apresentar mais de uma forma. Eu não vou ter somente uma forma aí para que esse verbo seja conjugado, tá certo? Então, beleza. Vamos lá para as formas nominais de verbo e locuções verbais. Aqui nós vamos falar sobre formas nominais. Antes de você se preocupar, nossa tia, mas é muita coisa. Calma. Aqui nesse momento você vai ter uma prévia desse conhecimento, mas isso vai ser desenvolvido com calma lá na frente, tá? Observa, essas apresentações de determinados assuntos para você agora é para que você tenha noção dele, mas a técnica dele, o conhecimento específico, a interação com a gramática você vai ter lá na frente. Então, a gente vai apresentar aqui para vocês, mas fica tranquilo, não é porque você não vai conhecer de fato, tecnicamente, né, esse assunto agora, que você não possa perguntar e a tia não possa aqui esclarecer para você as suas dúvidas, tá? Então, olha só. As formas nominais do verbo, elas se dividem em 3, tá? Gerúndio, particípio e infinitivo. O infinitivo, quando é tia que eu vou ter um infinitivo, quando é que eu vou ter um gerúndio, quando é que eu vou ter um particípio. Se são formas nominais do verbo, nós estamos falando relacionado aos verbos. Então, quando for infinitivo, vou ter a terminação verbal aí do ar, e ir. Leia aí na imagem que está no seu slide, que é a mesma imagem que está no seu livro. Amar, escrever e partir. Gerúndio é quando eu tenho uma ação continuada. Olha as palavras. Amando, escrevendo, partindo. Sempre dá a ideia para você de uma continuidade de uma ação. Aquilo ali está o quê? Se desenvolvendo. Tudo bem? E particípio seria uma ação verbal finalizada. Amado, escrito, partido. Então, eu vou ter aí uma terminação DO ou ADO. Tudo bem? Difícil? Não, né? E as locuções verbais vai ser um auxílio. Por isso que diz um verbo auxiliar mais uma forma nominal. Quais são as formas nominais que agora o meu aluno do 6º ano sabe? Infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, é como se eu tivesse um auxílio antes da minha expressão. Olha aí. Pode ocorrer uma reviravolta no caso. Ou estiveram pensando em uma saída para o caso. Aqui eu tenho, lá na primeira, eu consigo observar que eu tenho a junção aí do verbo no infinitivo, que é o ocorrer. E na segunda expressão, eu tenho pensando, ó, NDO. Então, aí eu teria o quê? Um auxílio, um verbo auxiliar na forma nominal de particípio. Beleza? Perfeito. Nós falamos o tempo todo aí sobre flexões do verbo dentro das nossas narrativas, focos narrativos, conto, né? Nós falamos. Então, olha só. Aqui ele diz o seguinte.
Nas diversas situações de comunicação, o uso dos verbos envolve algumas variações a que essa classe de palavras está sujeita. Vejamos as principais flexões verbais. Então, ele vai falar sobre primeira, segunda e terceira pessoa, tá? Então, ele vai aí definir para vocês, por exemplo, o que seria a primeira pessoa. Como eu poderia definir o que seria a segunda pessoa e a terceira pessoa? Então, vamos lá. De pessoa e de número, também chamada de pessoas gramaticais ou do discurso. Flexão de pessoas são 3, 1, 2 e 3, tá? Associadas ao verbos, elas podem ser flexionadas em singular ou plural. E o emprego vai evidenciar, por exemplo, primeira pessoa, quem fala? Eu, certo? Eu falo. Então, quem fala, o enunciador falante. Eu canto, eu escrevo, eu parto, nós cantamos, nós está falando eu em primeira pessoa. Na segunda, quem ouve, né? Interlocutor ouvinte. Tu. Tu cantas, tu escreves, tu partes, vós cantais, certo? Vós escreveis, vós partis. Na terceira, lembra? Se são pessoas gramaticais, ele tem ele. Então, ó, de quem ou de que se fala assunto. Ele canta, ele escreve, ele parte, eles cantam. Ai, tia, eu não consegui entender. Por que a senhora diz eu no segundo tu? Lembra? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, tá bom? É disso que ele está falando. Flexões do verbo, de pessoas gramaticais ou do discurso, tá bom? Vamos lá. Aí, continuando, nós temos aí sobre as formas nominais, flexões de verbo, eu tenho de modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Ai, caramba, tia, eu me enrolo muito, eu nunca consegui aprender isso. Preste atenção, meus amores. Eu preciso lembrar que são 3 modos verbais. Esse meu indicativo, ele sempre vai expressar pra gente uma certeza. O subjuntivo vai ser aquele referente a possibilidades. Se vai estar presente, tá? O imperativo é aquele responsável pela ordem, pelo pedido, tá? Vai expressar sempre uma súplica, como eu acabei de falar para vocês, um pedido. Esse tempo aí, que eu sei que confunde muito a cabecinha de vocês, pretérito, né? Pretérito do presente, pretérito... Calma. Esses tempos verbais dizem o seguinte: estão associados às situações comunicativas a partir do momento em que se fala. Dessa forma, teremos 3 tempos fundamentais: presente, o pretérito, que começa a confundir aí quando eu coloco o pretérito no meio, não? O presente, o pretérito sempre vai estar relacionado ao passado e futuro, tá? A linha do tempo abaixo. Por exemplo, o antes, pretérito, depois, futuro. E agora, o presente. Poxa, tia, então por que não colocar antes, agora e depois? Meus amores, realmente eu não tenho como responder isso para vocês, tá? Essa gramática, essa forma, essas especificidades da nossa língua e da nossa gramática, realmente a tia não tem como especificar. Mas nós precisamos nos adequar a ela. Então, vamos a esse rumo, tá? Vamos lá para o nosso próximo slide. Beleza. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem também do livro. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse presente do indicativo e o presente do subjuntivo, tá? Na verdade, essa temática, esse assunto gramatical, ele tá bem presente aqui no seu 5º capítulo, certo? Então, vamos com calma, tá? Então, aqui ele fala o seguinte: o presente do indicativo expressa uma ação que acontece no momento e que se fala. Então, se acontece no momento em que nós estamos falando de quê, meus amores? Presente, tá? Então, olha o exemplo que tá aí. Este livro é fascinante. Concordo com você integralmente. Pode também indicar uma ação habitual. Júlia lê jornal todos os dias. Olha a diferença. Eu não falei Júlia lia. Júlia lerá. Não, eu tô falando no presente. Júlia lê jornal todos os dias. Zé escreve para o jornal do bairro. Descrever um fato ou um estado permanente. Por exemplo, a força da grávida atrai 2 ou mais corpos. O sol aquece.
tá certo? Então eu tenho aí o que? Verbos no presente, que vão me indicar aí uma ação que vai acontecer no momento. Amanhã entrego o resultado da pesquisa. Sigo à noite para a Bahia. Então, presente do indicativo, eu tenho aqui o que, meus amores? A questão da expressão que acontece no momento, ou seja, o presente, tá? Então, olha só. Quando eu falo presente do subjuntivo, como eu falei para vocês um pouquinho lá atrás, eu estou falando de desejo, de possibilidade. Por isso eu falei para vocês do se, né? Então, olha só, diz o seguinte. Expressa desejo ou possibilidade que se realizarão ou não a depender de outros fatos. Exemplo, esperamos que ele realize seus sonhos. Então, olha só, há uma esperança, né? Que ele realize. Não é uma certeza. É uma possibilidade de acontecimento. É uma possibilidade de realização. Tudo bem? É possível que Débora não coma cenouras no almoço. Então, existe uma possibilidade dessa menina, dessa moça, não se alimentar de cenouras. Tudo bem? Tranquilo, né? Talvez ele parta. Então, assim, meus amores, perceba que todas não dá certeza de nada. Nós temos uma possibilidade aí, um desejo expressado para poder realmente colocar pra gente a ideia de possibilidade. Talvez, é possível, é dependendo, tá bom? Aí ele fala sobre essas terminações aí, só para não confundir muito a cabecinha de vocês. Nós vamos falar definidamente deles agora nesse momento, mas eu quero que vocês gravem esse presente do indicativo dessa possibilidade de presente e esse presente do subjuntivo, que é a questão da possibilidade. Quando nós gravarmos na nossa cabecinha sobre isso, eu começar a dividir isso dessa forma, eu vou começar a lembrar sempre quando falar do presente, do subjuntivo, do indicativo. Tudo bem, meus amores? Vamos lá. No nosso próximo slide, vocês vão saber quais são as atividades. E é lógico que eu conto com a colaboração de vocês para que esse conhecimento hoje, essa aulinha, para ter uma noção se vocês realmente entenderam ou não, para poder se expressar aí hoje na nossa plataforma, fazer perguntas. Tia, eu não entendi muito bem isso, me explique de uma outra forma. Eu estou aqui disponível para qualquer que seja a sua dúvida, tá bem? Então vamos lá, vamos fazer nossas atividades. Excelentes dias para todos nós. Beijo grande, saudade, meus amores. A sua aula continua no próximo vídeo.